Com os jogos atrasados da 17ª rodada, que foram cumpridos na noite de ontem, a situação da Ponte Preta ficou ainda mais apertada na Série B. Com vitória da Chapecoense sobre o Botafogo e o empate do Avaí com o CRB, a distância da Macaca para o rebaixamento diminuiu para 3 pontos. Agora, contra o Londrina, vice-lanterna da competição, a Ponte tem uma nova oportunidade para conquistar os 3 pontos e não deixar essa distância diminuir ainda mais. Mas apesar de não perder a 3 rodadas, a equipe de Pintado vem de 2 empates nos últimos 2 jogos. No entanto, um fator extra pode ajudar a Macaca nesta sexta-feira. Desde que chegou ao comando da equipe contra o Vitória, Pintado ainda não perdeu dentro de casa. Foi um empate na estreia e uma vitória contra a Chapecoense pela 22ª rodada. E só tem jogo difícil na Série B. Pode ver, todo jogo é tipo uma final. E o Londrina também está lá embaixo, mas tecnicamente é uma equipe muito boa. Mas vamos respeitar fazendo gol com a vitória para buscar esses 3 pontos. E para o confronto de amanhã, o treinador vai ter 3 desfalques por suspensão: Kaique França, Arthur e Leonaldi. Para a vaga do camisa 12, Pedro Rocha e Luan acirram briga para substituir um dos principais jogadores da Macaca na temporada. Luan teve prioridade em 2022. Foram 2 aparições contra uma de Pedrão. No entanto, na atual temporada, foi Pedrão quem levou a melhor. 2 oportunidades nas 2 vezes que o camisa 12 ficou de fora. Bem, Tigrão, vamos lá com a sua opinião. O time da Macaca joga amanhã, em 19 horas. O torcedor precisa comparecer para ajudar o time da Ponte nas arquibancadas durante o tempo inteiro. Quando o público resolve ajudar, a Macaca dentro de campo, ela se sente protegida e precisa da vitória contra a equipe do Londrina. Qual é o time que você colocaria em campo? Lembrando que tem os suspensos por cartão amarelo e um por expulsão, né, que é o caso do Arthur, e tem também a questão aí, né, de jogadores com amarelo. É exatamente a questão aí de jogadores, porque esse é o jogo anterior ao derby. Então, poupa quem está com amarelo ou não? Qual a sua opinião? Não poupo ninguém, não poupo absolutamente ninguém. Eu tenho dito isso insistentemente, apesar de que nem todo mundo concorda comigo, mas pelas manifestações, dentro da interatividade que a gente tem na Rádio Bandeirantes, aliás, você é nosso convidado todos os dias das 17 até às 19h30, o Esporte em Debate, um debate legal, com muita participação dos ouvintes, e a maioria concordou comigo quando eu defendi essa tese pela primeira vez. Esse jogo da Ponte de amanhã, olhando só o campeonato, né, um recorte, campeonato, Série B de 2023, eu não estou falando de rivalidade, de história, de tiração de sarro de um com o outro. Olhando este campeonato, ele é muito mais importante do que o derby, mas muito mais importante. Que a Ponte, ganhando do Londrina, ela se distancia 12 pontos do Londrina. 12. Ela vai a 31 e deixa o Londrina com 19 pontos. Então eu não entendi esse negócio de forçar cartão de Leonaldi na última partida, né, contra o Ceará. Eu não entendi esse negócio de forçar cartão do Kaique França. E se joga o Luan ou o Pedrão, está indefinido isso daí, vai ser tomada essa decisão, e por uma infelicidade um menino desse toma um gol que não poderia tomar e que o Kaique França não tomaria. Quem é que explica isso para a torcida? Então a rivalidade é importante, a gente aqui acha a rivalidade vital. Ela é uma questão de sobrevivência para as 2 equipes ao longo de tantos anos, mais de um século de existência das 2 equipes. Mas a rivalidade, o jogo é sábado, domingo vai ter um sarrinho de quem ganhou, segunda e depois é campeonato de novo. E a Ponte não pode pensar em Série C para o ano que vem. Seria uma destruição, uma devastação completa. Seria terra arrasada. E no ano que vem, se a Ponte ficar na Série B, tem 3 derbys. Aí briga de novo no derby e tal. Não que a Ponte tenha aqui no brinco para perder o derby. Tem que ir lá para ganhar o jogo. Como o Guarani vai entrar para ganhar e ganhar bem. Agora, o derby não pode ter esse grau de importância que distorce o foco. A Ponte precisa...
Eu, se fosse a diretoria da Ponte, eu não sou consultor da Ponte, nem tenho essa pretensão e nem eles me querem lá para isso. Mas se eu fosse, eu teria feito uma baita de uma promoção de ingressos para esse jogo de amanhã. 5 e 10. 5 e 10. Meia, 5, inteira, 10. Para botar 10, 12 mil pessoas contra o Londrina e a Ponte ganhar esse jogo. Ou vai deixar para as últimas rodadas? Esse sim é jogo de 6 pontos. Então, não concordo com aqueles que forçaram o cartão para cumprir neste jogo. E o time, Batista, a gente não tem todas as informações. O Matheus Silva saiu contundido, não sabe se ele jogar. É fácil definir o time, né? Vai ser o Pedrão, o Luan com o Luiz Felipe, com o Matheus Silva, com o Fábio Sanches, provavelmente com o Mailton na lateral esquerda, não está também o Arthur, e aí Amaral com o Felipinho, com o Ramon Carvalho e de repente com o Elvis, que está sendo preparado, né? Foi poupado em 2 partidas, talvez, ou o Natan, Lucas Natan, se o Elvis não puder jogar, Lucas Natan fecha, e eu não começaria com o André, e sim com movimentação grande, com ele é o mais centralizado, mais perto da área, e o Paulo Baia fazendo as beiradas, com a chegada de um dos homens de meio campo pelo lado direito. É o que eu faria, não é? Vamos ver o que é que será feito aí, mas o jogo é amanhã, o derby discute-se depois, mas a Ponte precisa ganhar esse jogo amanhã de qualquer maneira, com todo o respeito ao Londrina, a história dele, a camisa, a cidade de Londrina, ao estado do Paraná. Tudo isso é respeitado, mas é uma questão de necessidade. A Ponte tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Vamos lá, CH, a sua opinião também a respeito de qual é o time que o Pintado deverá colocar em campo. Esse deve poupar os jogadores que estão pendurados com o cartão amarelo. Nessa situação da Ponte, sempre o jogo mais importante é o próximo. Não tem esse papo de ficar poupando. Eu sempre tive isso como conceito. Sou muito criticado por isso. O mais importante jogo da Ponte é o de amanhã, contra o Londrina. Eu assino embaixo essas 2 observações do Tigrão. O Leonaldi e o Kaique França não deveriam ter forçado o cartão. Desculpa, mas eu não concordo com isso. De qualquer maneira, é o jogo, é um dever da Ponte vencer a partida dentro de casa. Para isso, efetivamente o técnico tem que tomar algumas atitudes. Por exemplo, para ficar. E não quer dizer que se escalar o André vai perder o jogo, não é isso que eu estou dizendo. O André merece todo o meu respeito. No meu time, nessa condição física que ele está, ele não joga. Então eu faria um meio-campo que poderia até ter o Elvis, mas sem o André lá na frente. Com 2 atacantes, Eliel e Baia. E meio-campo com o Amaral, com o Felipinho, com o Ramon Carvalho, pendurado, e Elvis ou Natan. E o restante já foi falado, já foi debatido. Acho que na zaga não tem muito o que ficar inventando, não é? Eu acho que o Kaique entrou bem, caso o Matheus não possa jogar, e por aí. Na lateral esquerda vai jogar o Mailton, não tem outra opção. Então é isso, é um jogo extremamente importante para a Ponte. Pela pontuação, pela situação também do Londrina, e porque você segue depois da bela partida que o time fez, a última rodada, eu tenho certeza que uma vitória, não só para o derby, mas para a sequência do campeonato, vai encher os jogadores de confiança. É o que mais a Ponte precisa, de confiança. Então eu acho que mais ou menos é este o caminho que eu adotaria, Batista. O cartão do Kaique França pode ser discutido que houve ali uma intenção de forçar o cartão. Do Leonaldi, não. Segundo tempo, jogador do Ceará ia entrar com bola e tudo. Estava numa diagonal ali no sentido do gol vertical. Vem o Leonaldi e comete a falta. Aí se o Leonaldi tira o pé, todo mundo ia acusar. Tá vendo aí, ó? Tirou o pé para não tomar o 3º cartão, para não desfalcar o time no próximo jogo. Ou então, enfim, não foi com o devido ímpeto na jogada. Então, o Leonaldi fez o correto. Entrou para evitar que o jogador do Ceará saísse na cara do gol para fazer o gol para a equipe do Ceará. Então, o cartão do Leonaldi fez uma falta técnica. Então, o Leonaldi não forçou o cartão coisa nenhuma.
O Kaique França, tudo bem, pode ser discutido. Então ele devia ter sido poupado lá. Porque o jogo do Ceará é uma outra história. Ceará né? não é adversário da Ponte, adversário da Ponte é o Londrina. A Ponte tem que se preparar para pegar as equipes que estão brigando por rebaixamento. Sabe qual que é a diferença da Ponte hoje para a zona de rebaixamento? Para o quarto colocado? 3 pontos. Chape ganhou do Botafogo. Esse resultado foi uma tragédia. Em Ribeirão Preto. A Chapecoense tinha um jogo a menos. Ganhou o jogo fora de casa. Naquele jogo que ficou atrasado por causa lá do vendaval, lá em Santa Catarina, não puderam voar. 3 pontos. O 17º tem 25. Afunilou tudo. Afunilou absolutamente tudo. Dependendo dos resultados, a Ponte está em zona de rebaixamento já nessa rodada, quando ela fechar, antes do derby. Então você tem que se preparar para esses jogos. Aliás, para todos. Mas se for para fazer planejamento, o cartão força máxima, quem está melhor fisicamente, são esses jogos: Sampaio, Chapecoense, Londrina, ABC. E daí para frente, esses times que estão pendurados junto com a Ponte. Eu venho falando aqui há muito tempo. Cuidado que a Chapecoense tem um jogo a menos. Cuidado que o Avaí disparou. O Avaí começou a crescer. Empatou ontem fora de casa Aí, contra o CRB.